Paz do Senhor para todos e desde já Deus vos abençoe. Eu quero em ligeiro tempo trazer uma breve meditação sobre a palavra de Deus, baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, ao qual encarreguemos deste serviço. E o que quero trazer para essa meditação nesse momento é sobre o fato de que líderes religiosos, líderes da igreja, também podem ser questionados, também podem ser confrontados diante de erros. E esse foi um questionamento e um confronto na igreja primitiva. Diz a Bíblia que esses helenistas eram judeus, não nascidos em Jerusalém, na região da Judéia. Eram, outro texto diz, gregos, judeus, que eram descendentes realmente de judeus, todavia, ou também prosélitos, todavia, não tinham nascido na região de Jerusalém. Eram judeus que se converteram ao cristianismo. Como todos sabemos, o princípio da igreja primitiva, a sua maior parte foi constituída por judeus. E dentre eles surgiu esse questionamento. Ora, na antiga religião judaica em que vivíamos, se cuidava de nossas viúvas e necessitados. Agora, no cristianismo, vocês estão esquecendo. Isso foi questionado aos apóstolos. E os apóstolos não trataram eles com grosseria. Os apóstolos não os trataram com indiferença. Os apóstolos não o ignoraram. Todavia, diz a Bíblia Sagrada, que os apóstolos atenderam a tal solicitação, que a tradução nos diz que foi uma murmuração, uma reclamação. Então, isso é normal no meio de qualquer igreja, mas o que quero trazer é que os líderes, eles sim podem ser questionados. E nós vemos isso em exemplo na Bíblia Sagrada. A gente vai vendo isso no Novo Testamento. Jesus, ele foi questionado. Os discípulos, um momento, pararam e disseram a ele: Olha, o que nós ganharemos? Deixamos tudo para te seguir. E Jesus não os ignorou. Jesus não agiu como um déspota, como um tirano, mas deu atenção e os respondeu. Outrora, a mãe de Tiago e Zebedeu, numa pergunta presunçosa, ainda que presunçosa, o próprio Jesus também respondeu. E ela perguntou: Olha, podes colocar um dos meus filhos à direita e outro à tua esquerda? E Jesus não ignorou. Jesus poderia ter tratado com a maior grosseria do mundo, mas ele respondeu com mansidão àquele questionamento. A gente vê que também houve um questionamento entre os judeus, que não aceitavam os gentios e queriam impor um cristianismo judaizante nos gentios, e foi criado um concílio em Jerusalém. Aí quando a gente abre a Bíblia no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, se você for folhear todo o capítulo 15 até os últimos versículos do capítulo 15, você vai ver que a Bíblia diz que os apóstolos participaram do concílio, os presbíteros, que dependendo da tradução vai ter anciãos, e também a igreja estava no momento das decisões desse concílio. Então isso quer dizer que a igreja também faz parte das decisões, o corpo de membro faz parte também das decisões de qualquer igreja, denominacionalmente falando. Prova tal é que, se a gente for detalhadamente ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o versículo 3, a gente vai prestar atenção o que os apóstolos dizem assim.
capítulo 6 de Atos, versículo 3, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Ou seja, o que é que o texto está dizendo? Os apóstolos escolhem, ou ele diz à igreja: escolhei, pois, vocês. Ele manda a igreja escolher os primeiros diáconos da igreja. Veja que interessante os exemplos da igreja primitiva. A igreja primitiva participou do concílio e a igreja primitiva escolheu os seus primeiros diáconos. Então, isso mostra sim que o corpo de membro da igreja tem poder para opinar na decisão da cúpula de sua denominação. E dentro disso também houve outro questionamento que eu quero trazer. É que a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 14: mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas: perante todos, se tu sendo judeus vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Esse questionamento foi o seguinte: é que quando Paulo estava lá em Antioquia, Pedro foi lá fazer uma visita e se comportou como gentio no meio dos gentios. E quando ele percebeu que Tiago, irmão de Jesus, que era uma das colunas da igreja, que o próprio apóstolo Paulo ele cita no texto do capítulo 2, versículo 9, ele diz que Tiago, Pedro e João pareciam ser a coluna, ou seja, os líderes da igreja. E Paulo, sabendo que Pedro fazia parte da liderança, mesmo assim o questionou, ou seja, como é que você se comporta de uma maneira quando Tiago não está, e quando Tiago chega, você se comporta judaicamente. Então a gente vê que os líderes da igreja foram questionados no livro, na Bíblia Sagrada. Isso não quer dizer que eu questionando, eu vou perder o respeito, eu vou perder a admiração. Não. E se eu questionar, eu vou questionar com grosseria, estupidez, não. Eu devo questionar com respeito, porque eu sei que Deus o constituiu como autoridade. Todavia, vou lhe dizer uma verdade: se um líder religioso ele não se permite ser questionado ou não vem responder os questionamentos, desconfie dos seus interesses, pois estes podem ser escusos. Outra frase que aprendi há pouco tempo é que o silêncio é a voz da ditadura. Desde já, Deus vos abençoe em nome de Jesus.